Graça e paz, mulheres, e hoje com vocês, Joana Dark, em mais um novo propósito, um novo de Deus para nossas vidas. E hoje estamos buscando um novo de Deus na vida física. E o nosso devocional se encontra no livro de Daniel 1, os versículos de 1 ao 9. O tema diz assim: a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sená, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versando no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel fielmente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amados, eu quero destacar o versículo 8, que Daniel decidiu firmemente não se contaminasse. Sabe por que Daniel decidiu não se contaminar? Porque Daniel entendeu que o seu corpo físico era o templo do Espírito Santo. E ele não queria se alimentar de todo jeito. Ele entendeu que mesmo com toda aquela alimentação que o rei colocou diante aqueles homens que foram mando trazer para o palácio, pois o rei queria homens fortes, robustos, fisicamente e belos. Mas Daniel temia a Deus Todo-Poderoso e sabia que aquela alimentação era oferecida a ídolos. Daniel combinou com o chefe dos eunucos para que a sua alimentação fosse diferente, literalmente diferente daquele. Feitos pelos Foi alimento feito pelo nosso Deus. Daniel pediu apenas legumes e água para beber, trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje. Como você tem se alimentado? Como você tem cuidado do seu corpo, do templo do Espírito Santo? Pois é, será que estamos cuidando da casa de Deus? No devocional anterior, a irmã Vera nos deu instruções que devemos fazer para ter um bom condicionamento físico, que devemos sim nos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espiritual, mas também precisamos cuidar do nosso físico, porque o nosso corpo
é o templo do Espírito Santo. Devemos nos espelhar em Daniel e seus amigos, pois eles buscaram ouvir ao Senhor. A Bíblia fala que pela escolha de Daniel, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel determinou 10 dias de experiência para mostrar a diferença entre a alimentação real e a alimentação que ele decidiu. A alimentação feita pelo nosso Deus. E o resultado final era que aqueles homens, Daniel e seus amigos, estavam muito mais fortes. Estava com aparência bem melhor do que aqueles que se alimentaram da comida real e da bebida do rei, pois eles comeram o que o rei comia, aqueles homens também comiam. E o melhor foi que o cozinheiro-chefe, depois que viu a diferença de Daniel e seus amigos, eram homens fortes, robustos, o cozinheiro-chefe resolveu alimentar aqueles demais com a mesma alimentação de Daniel, com os legumes. A palavra de Deus nos fala isso. E eu te pergunto, você tem dado ouvido à voz do Senhor? Porque a obediência nos torna pessoas mais fortes e robustas também fisicamente. Deus concedeu àqueles jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, ele deu a inteligência de interpretar sonhos e visões. Nós conhecemos, na palavra do Senhor, nós conhecemos as visões de Daniel, nós conhecemos os sonhos de Daniel, as interpretações que foram reveladas através de Daniel pelo nosso Deus. Então, a obediência ao Senhor nos concede crescimento, crescimento físico, crescimento espiritual. E eu te convido hoje a você cuidar do seu corpo, cuide de sua alimentação, cuide do seu corpo físico, cuide coloque apenas coisas boas na sua vida. Cuidado nas coisas deliciosas que vêm da mesa do rei, que não te permite crescimento. Escolha o que a partir de hoje irá te fazer bem fisicamente e decida não se contaminar, assim como Daniel. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra, ela nos revela, Senhor, cada dia mais coisas para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está nesse momento ouvindo a Tua palavra e entendendo, Senhor, que nós precisamos cuidar também do nosso corpo físico, Pai amado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor habita na nossa vida, do nosso íntimo. Senhor, que cada pessoa que irá ouvir esse devocional possa entender que a nossa alimentação, que os nossos pensamentos, que o que nós fazemos também modifica a nossa vida física, Pai. Que nós venhamos a nos cuidarmos mais da nossa alimentação, que nós possamos cuidar mais do nosso corpo, nós possamos valorizar, Senhor, a Tua presença na nossa vida, no nosso corpo, Senhor. E que nós venhamos a ouvir a Tua voz, que nós venhamos a dizer não para as coisas deliciosas que o Rei nos oferece, mas que não nos traz crescimento. Que nós venhamos a ouvir a Tua voz, que nós venhamos
a ouvir o teu chamado, que nós venhamos a cuidar do nosso físico, Pai amado, todos os dias, que nós venhamos a vigiar o que nós nos alimentamos, o que irá nos fazer bem. Em nome de Jesus. Amém.